Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a pastora Janaína Lisboa e estou aqui para compartilhar mais uma palavra que vem da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Então hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Talvez você esteja aí na sua casa pedindo uma direção de Deus para a sua vida, sobre que atitude tomar. Talvez seu casamento esteja ruindo e você não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que Deus ele age infinitamente além da nossa compreensão. Então eu quero que você entenda algo da parte de Deus hoje. E hoje nós vamos falar em Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque dessa forma nós vamos alcançar mais pessoas, mais vidas serão alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Quando você se inscreve aqui no canal, você recebe as notificações quando a gente entrar ao vivo e pode acompanhar aí o chat online, onde eu respondo as pessoas, e às 22 horas todos os dias tem palavra de Deus aqui para a tua vida, amém? Para você que ainda não me conhece, eu sou a pastora Janaína Lisboa, sou pastora da Place Church, a igreja aqui no Rio de Janeiro, e nós temos culto ao vivo. Para você que quer acompanhar, é só seguir. O meu Instagram é @janalisboas e o Instagram da igreja e o YouTube da igreja é Place Church Oficial. E você vai poder acompanhar os nossos cultos, as palavras que são ministradas, e eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a sua vida, amém? Então vamos à palavra do Senhor em Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, ou Jonas orou a Deus, o seu Elohim, Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre do Seol da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Presta bem atenção nesses dois versículos. Eu vou explicar o contexto do que está acontecendo aqui, para você conseguir compreender a mensagem por trás. Então acompanhe esse vídeo até o final, para você conseguir entender a conclusão que eu vou fazer no final, que vai ser uma resposta de Deus para a tua vida. Amém? Só que para você entender esse texto, você precisa voltar no capítulo 1 comigo, onde diz o seguinte: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Nimos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar, para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Então, para você entender o contexto daqueles dois versículos que eu li para você inicialmente, a gente vai voltar nele, eu preciso que você entenda o que aconteceu. Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, hoje eu quero que você vá pregar em Nínive. Eu quero que você execute isso que eu estou falando para você. Vai e prega em Nínive. Só que Jonas não quis fazer isso, porque ele não gostava de Nínive, ele não queria saber de Nínive, porque os ninivitas eram um povo duro, cruel, e ele não gostava deles. Então ele falou: eu não vou lá pregar. Sabe por quê, Deus? Se eu for lá pregar, eles vão se converter, porque o Senhor é bom. E se eles se converterem, a tua ira não vai vir sobre eles, e aí o Senhor vai perdoá-los, e eu não vou gostar disso, eu não quero saber disso. Basicamente, eu estou fazendo uma analogia para você, para que você possa entender da parte de Deus o contexto da história. Então, Deus dá uma ordem e Jonas fala: não quero cumprir. Porque quando Deus dá uma ordem para mim e para você, é uma escolha nossa cumprir ou não. Se você desejar cumprir, Deus vai estar com você. Se você não desejar cumprir, Deus sai.
Deus sai do lugar dele e deixa você a sua própria sorte, a sua própria vontade. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja hoje, passando por vales, por provações. Por quê? Porque tem um chamado e resolve não cumprir o chamado que Deus tem. Então Deus, ele tira a mão, ele tá ali, ele te vê, ele te ouve, mas ele também não tem compromisso com você, porque uma vez que você não tem compromisso com ele, entende que o Senhor, ele quer pessoas que tenham compromisso com a obra dele, pessoas que saibam que foram escolhidas por ele. Eu falo uma frase em muitas das minhas pregações, que já virou um jargão meu, eu digo, um escolhido, ele não tem escolha, ou ele executa aquilo que Deus mandou, ou ele vai viver uma vida de sofrimento. E eu quero que você entenda que Jonas, ele está aqui, que Deus dá uma ordem para ele. Então Jonas está aqui, recebendo a ordem de Deus. Deus fala para ele, vai lá, Jonas, prega em Nínive. Aí Jonas fala, eu não quero ir. E aí, se você for ler o versículo 3, diz o seguinte, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé. Yahvé é um dos nomes de Deus, para quem não sabe. E fugiu da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, descendo para a cidade de Jope. Então Jonas desce. Ele desce em direção a um lugar que Deus não mandou ele ir. Então você vê que na escala de Deus, Jonas já desceu. Então ele desce para Jope e ele compra o ingresso para ir num barco em direção a Tarsis, completamente oposto do lugar que Deus mandou ele ir. Então ele compra o ingresso para esse barco e ele desce e entra no barco e ele vai para o porão do barco. Então você vê que Jonas está numa escada de descida. Ele vai para o porão do barco e Deus fala, quer ficar aí? Tudo bem, Jonas, você está aqui, ó. Você estava aqui comigo, desceu um pouco, depois desce de novo. Por quê? Porque quando você não quer cumprir, desculpa, aquilo que o Senhor direcionou que você cumprisse, você começa uma escada de descida. Talvez Deus tenha tido um propósito no seu casamento, e aí você vai na escada de descida, e aí você desce para Jope, depois você vai para o fundo do barco, e aí começam as tribulações, porque a Bíblia fala que quando ele entra nesse barco, o mar começa a ficar agitado, e aí ele fica tão agitado que os homens não conseguem controlar mais o barco, e começam a questionar por que aquilo estava acontecendo, até que Jonas se apresenta e fala, é por minha causa. Toda essa tribulação que está acontecendo é por minha causa, porque eu não quero fazer aquilo que Deus falou. Aí o que acontece? Os homens pegam e tiram ele do barco e lançam ele no mar. Então Jonas já estava aqui no fundo do barco, desce para o fundo do mar, desce para o mar. E aí quando ele está no mar, ele é engolido por um grande peixe. E é o texto que a gente leu lá no início de Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. E aí olha o que tá, ele tá no mar, ele é engolido por um grande peixe e vai para a profundeza do mar. Janaína, onde é que você quer levar a gente com esse texto? Eu quero dizer para você que uma vez que Deus tem um propósito no seu casamento, Deus tem uma obra na sua casa, Deus já falou com você que tem uma obra na sua família. Querido, se você não escolher estar na presença do Senhor, é escada de descida, você não sobe. Você vai descendo. Por quê? Porque você escolheu não fazer aquilo que Deus tem para você, para fazer as suas vontades e o seu querer. No meu caso, no meu casamento, eu não conhecia a palavra do Senhor, então eu tive que fazer uma escada de subida. Eu larguei a profundidade daquilo que eu vivia e comecei a buscar o Senhor, e Deus foi acrescentando e foi acrescentando até que eu consegui a vitória. Só que existem pessoas que conhecem o Senhor e aí resolvem largar o Senhor, e aí vão numa escada de descida, cada vez indo para a profundeza do mar. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, você deixa de ser leigo e você passa a ser uma pessoa que conhece. O juízo é diferente. Talvez você esteja falando aí, mas Janaína, eu nunca ouvi falar da palavra de Deus e estou ouvindo você pela primeira vez. Então você está aqui. A tendência é você fazer uma escada de subida. O problema é quando você conhece o Senhor e resolve abandoná-lo. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Em Jonas capítulo 2, Jonas tem um entendimento de que ele já está tão no profundo do mar, e ele vira dentro da barriga do peixe. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz, então dentro do peixe Jonas orou a Deus
e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Talvez você esteja clamando ao Senhor, dizendo para o Senhor: eu não aguento mais. O Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que te escuto. Eu sou Deus que te livro. Eu sou Deus que te levanto. Mas entenda, faz aquilo que eu estou te direcionando. Porque não adianta, querido, se você foi escolhido pelo Senhor para execução de algo, se você não executar, Deus cobra de você. Porque Ele te dá um trabalho, Ele te dá uma obra na sua mão, e se você não faz, você vai pagar um preço. Porque Ele é rei, Ele é Senhor, Ele dá governo. Não adianta você querer fazer de Deus o teu servo para servir as tuas vontades. Talvez você tenha errado com Deus como Jonas errou. Falou: eu não quero fazer o que o Senhor quer. Deus, Ele te dá o livre-arbítrio e diz: tudo bem, você não é obrigado. Você tem o livre-arbítrio, vai lá, vive a tua vida. Agora, também não me peça para que a minha mão e o meu cuidado esteja sobre a tua vida. Porque eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Entende que quando ele está lá no ventre do peixe, ele passa por uma tribulação. Olha que interessante. O Espírito Santo acabou de falar comigo isso. Muitas pessoas estão vivendo tribulações porque escolheram se afastar da minha presença. Muitas pessoas estão passando por tribulações e eu, o Senhor, estou permitindo para que elas se voltem para mim. Porque Jonas foi parar dentro da barriga do peixe, lá no profundo do mar, mas o Senhor estava lá com ele ouvindo. O Senhor está aí com você agora te ouvindo. O Senhor está ouvindo o teu clamor e dizendo: sabe que está passando por tudo isso? Para que você olhe para mim e sabe. A Bíblia diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não adianta você querer salvar o teu casamento se você mesmo não sabe aonde está o teu socorro. Você pede a Deus o teu casamento, você pede a Deus pelo teu filho, você pede a Deus pela tua família, mas vem cá, o Senhor é o Senhor da tua vida ou Ele está sendo o seu servo? É uma pergunta que você deve se fazer, porque quando Ele é Senhor, você executa. Você trabalha numa empresa, o seu chefe manda, você obedece, sabe por quê? Porque Ele te paga. Com o Senhor, Ele te dá amor e bênçãos sem medidas, mas você quer governar o teu Senhor, ou o teu Deus, ou mandar no seu Pai. E a gente precisa entender que existe uma hierarquia espiritual. Então Ele fala, no versículo 3, para você entender: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. E aí no versículo 4, então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Olha o que o Senhor está dizendo. Jonas mergulhou numa profunda tristeza e começou a perguntar para Deus: eu sei, Senhor, que eu errei. Será que algum dia eu poderei voltar para a tua santa presença? Eu sei que eu estou na profundeza do mar. Eu sei que eu estou mergulhado em coisas que eu não deveria estar. Talvez a tua sujeira tenha te envergonhado aí. Talvez a tua desobediência tenha te envergonhado. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que o Senhor, Ele sonda o oculto, profundo e o escondido, e Ele ouve e vê todas as coisas. Então, se você disser para Ele verdadeiramente aquilo que está no teu coração e clamar ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te dar outra oportunidade. Talvez você tenha vergonha do seu erro, tenha vergonha da sua obediência, mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu ainda tenho uma chance para você. Eu ainda tenho uma oportunidade para você.
Então, por mais que você esteja mergulhado em pensamentos tristes, por mais que você esteja mergulhado na sua dor, ei, clama ao Senhor, porque Ele te ouve, e volta a fazer aquilo que o Senhor determinou que você deveria fazer. E aí, o que acontece? Deus fala com um grande peixe para cuspir ele lá em Nínive. E ele prontamente, depois de ser reestabelecido na presença do Senhor, ele executa aquilo que o Senhor determinou que ele executasse. Até quando na nossa vida a gente vai ter que ficar brigando com Deus, contendendo contra Deus, para entender que Ele é o Senhor e quem é Ele que governa, e Ele deve ser a prioridade da nossa vida? Você consegue entender que o Senhor, Ele quer relacionamento? Eu repito isso e vou repetir quantas vezes for necessária. Você precisa estar na presença, obedecendo ao Senhor e aquilo que Ele determina. Porque, caso contrário, a escada é de descida. Eu, no meu casamento, na minha vida, eu fiz uma escada de subida. Eu já estava na fossa, na sujeira, na lama, e o Senhor me mostrou o caminho, e Ele me resgatou e resgatou a minha família. Talvez você conheça a Escritura e hoje você se pergunte: eu errei com meu marido, ou o marido, ele errou com a esposa. Eu não tenho como saber, mas o Senhor, Ele sabe. E Ele sabe o teu sentimento, a verdade do teu sentimento. E Ele vai honrar o teu posicionamento e aquilo que você tem clamado diante dEle, mediante aquilo que você escolher para a tua vida. Então eu quero dizer para você que quando você obedece um direcionamento de Deus, você evita muito sofrimento na sua vida. Quando você entender que é obedecendo aquilo que o Senhor mandou que você fizesse, é que você vai estar numa escada de subida gradativa e não regressiva, entende? Jonas escolheu não executar aquilo que o Senhor mandou, e tudo bem, você não é obrigado a fazer o que Deus mandou, mas Deus também não é obrigado a fazer aquilo que você pede. Então, aí você vai dizer assim pra mim: Janaína, Deus é um Deus de troca? Não, não é um Deus de troca. Ele não precisa de você. Se você não quiser fazer, outro vai fazer. A obra dele não vai perecer. Mas se o Senhor tem um propósito, Deus te chamou, se você sabe que você é escolhido do Senhor, querido, o escolhido não tem escolha. Então que você receba essa palavra da parte do Senhor, porque é uma palavra que vem do profundo de verdade, porque eu já estive na presença. Depois que eu me converti, eu quis sair da presença e eu paguei um preço alto. Eu paguei um preço alto pela minha desobediência, então não pague esse preço. Escolha. Jonas não precisava ter passado por nada disso, porque no final a dor dele foi tão grande que ele resolveu voltar. Talvez a sua dor hoje esteja sendo tão grande para que você volte à presença do Senhor, para que você escolha o Senhor como a prioridade da sua vida e não coloque Ele no lugar de servo. Entende? Deus tem grandes coisas para a tua vida, grandes planos para a tua vida, mas é necessário que você execute o que Deus está mandando você fazer. Amém? Amanhã eu espero você aqui às 22 horas para mais um vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, que nada venha faltar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.